Salve Headbangers! Na estreia do Metal Live, teremos notícias do mundo metal e uma entrevista exclusiva com Luiz Carlos Lousada, vocalista do Vulcano. Um oferecimento Pierre Tioga. E agora, notícias do mundo metal. A banda Nightwish acaba de anunciar o baixista que fará a turnê Human to Nature. Trata-se de Jukka Koskinen. Pô, que pena, não vai ser o porra. Mas então fiquem ligados que o baixista já foi escolhido. E o ex-baixista do Megadeth, David Ellefson, anuncia em suas redes sociais que irá processar quem divulgou o suposto vídeo do escândalo sexual entre ele e uma fã supostamente menor de idade. Ele alega que a menina não era menor e foi tudo consensual. Disse também que a pessoa que divulgou esse vídeo terá que arcar com as consequências do processo. O músico e ator Jack Black anunciou em suas redes sociais lamentando a morte do ator Kevin Clarke. O ator interpretou o baterista no filme Escola de Rock. Ele lamenta e emana energias positivas à família. E fiquem agora com a entrevista com Luiz Carlos Lousada, vocalista do Vulcano. Confira. Saudações, Headbangers! Eu sou Alex Pinho, este é o programa Metal Live da HC. Surpreenda-se! Estamos aqui no programa inaugural com um dos ícones do metal nacional. Tenho a honra de entrevistar esta noite Luiz Carlos Lousada, conhecido como vocalista do Vulcano, entre outros projetos. Para iniciar a nossa conversa, Luiz Carlos, nos fale um pouco da sua trajetória como músico até chegar a entrar no Vulcano. Bom, comecei participando de bandas no final dos anos 80. Eu inicialmente pensava em ser baterista, então montei meus primeiros projetos de grindcore, de crust, sempre indo pro lado mais extremo. Mas ao mesmo tempo, como eu sempre também curti ouvir muito heavy metal, rock and roll anos 70, tinha um primo que era guitarrista e a gente começou a compor algumas músicas e tendendo pro lado do heavy metal, que era a pegada dele também, né? E nessa fase inicial, né, a gente não chegou a ter nenhum registro com nenhuma dessas bandas que eu fiz parte. Minha primeira banda que eu pude entrar em estúdio, gravar algo de forma decente foi com o Chemical Disaster em 1990. Então já tem 31 anos. A partir daí eu deslanchei mesmo como vocalista de bandas de metal extremo, né? Mas nunca deixei de tocar bateria em outras bandas, né? Principalmente bandas de hardcore. Eu desenvolvi o trabalho com Chemical Disaster e em paralelo pude tocar com White Frogs, toquei com Blind e aí deslanchei mesmo participando de vários grupos aqui na região, né? Mas basicamente meu início mesmo no cenário extremo da música aqui na região da Baixada Santista foi com Chemical Disaster em 1990 mesmo. Interessante. E aí, depois dessa trajetória, como que deu esse, digamos, convite para participar do Vulcano? Cara, o Vulcano apareceu assim... É interessante notar que o Vulcano, desde o início do Chemical Disaster, sempre teve uma relação muito próxima da gente, porque o produtor da primeira demo de estúdio do Chemical Disaster foi o Zema. Isso em 1990, ele ajudou a gente a tirar um bom som em estúdio e, né, foi um empurrãozinho que a gente precisava, com a primeira experiência, né? Na segunda demo, um ano depois, quem teve em estúdio dando uma força foi o Arthur Von Barbarian, que era o batera do Vulcano. E isso a gente está falando do início dos anos 90, que era uma época que o Vulcano estava um pouco parado. Fazia 1 ou 2 shows por ano, não estava lançando nenhum trabalho. Até que em 1997, eu estava num show e encontrei com o André Martins, que tinha tocado comigo no Chemical Disaster, ele foi baixista do Chemical Disaster por muito tempo. E ele estava junto com o Soto Júnior, guitarrista do Vulcano, que é de Praia Grande. E eles estavam comentando que o Vulcano estava para voltar e precisavam de um vocalista. Porque o Angel, na época, não estava muito envolvido com esse retorno, digamos, da banda. Então, para mim, foi legal. Aí a gente passou a ensaiar músicas da fase do live e do Blood Vengeance.
E no ano seguinte, depois da gente ter feito alguns shows, a Cogumelo Records resolveu relançar o Live, que é de 1985, pela primeira vez em CD. E o João Eduardo, que é o dono da gravadora, pediu algumas bonus tracks para acrescentar no CD. E a banda, a gente tinha voltado com pouco tempo, sem focar nada em material inédito, né? Mas como o Soto já tinha algumas músicas em mente, ele falou assim, poxa, vamos trabalhar essas músicas inéditas e aí acrescenta no final, né, de bônus. O Zema topou, a gente foi no estúdio do Eros e do Pompeu, lá em São Paulo, né, o Mr. Som, né? Gravamos 3 músicas inéditas para acrescentar de bônus. E então esse foi a fase inicial do meu contato com o Vulcano, pelo lado de músico mesmo, né? E aí, nessa fase, de 97 até 2000, a gente fez shows tanto aqui na Baixada quanto na capital, shows inclusive posteriores ao relançamento do Live, e aí eu precisei sair da banda. Fui voltar só em 2008 para uma mini turnê que a banda tava para fazer no Nordeste, mas poucos meses depois eu rompi os ligamentos de um tornozelo e tive que me afastar geral, né? Aí o Angel retornou e em 2009, um ano depois desse acidente que eu tive, eu participei como convidado cantando uma música no Five Schools and One Chalice, que é um álbum que a Cogumelo Records lançou, né? Ainda era com o Angel no vocal e eu tava participando como músico convidado mesmo, tal. No ano seguinte, que era o ano da turnê, o Angel se desligou da banda. E aí eu fui efetivado outra vez. Interessante. Então até agora. A carreira tá dando prosseguimento. E vamos falar um pouco dos discos do Vulcano que tu participou como na gravação, na produção. Qual é a tua contribuição, além de vocalista, nesses discos? Bom, a parte musical é toda dirigida pelo Zema. Então o Zema, ele é o compositor, ele é o letrista, ele é o arranjador. Entendi. Isso é algo que ele não abre mão, porque ele é o único integrante Da formação que está original. desde 1981. Então, com 40 anos de história, é algo que ele... Logo que eu voltei, né, nessa fase de 2010, que a gente já começou a pensar, não, que pô, vamos gravar, não sei o quê. Aí o Zé falou, não, galera, pra mim, a melhor coisa é eu concentrar essa parte artística. Vocês entram com a contribuição de músico, vocês interpretam as músicas, né, da forma de vocês, só que a criação vem a partir do que eu iniciar. Aí depois vocês tocam o barco, Entendi. né? Então, o que a gente faz no Vulcano é absorver toda a ideia principal que o Zema tem, e aí a gente bota pra fora com as experiências que cada integrante possui né, de background musical mesmo, né? Certo. Até muita gente às vezes fala assim, poxa, você canta meio que diferente do que você faz no Chemical Disaster, ou da forma como você canta no Kill Mister. E realmente, é algo que até o Zema mesmo, ele prefere 1000 vezes que eu faça algo fora do que a galera imagina que eu vá fazer. Então, se a pessoa ouviu um álbum do Chemical e depois na sequência botou um do Vulcano, pode ser o mesmo vocalista, mas a pessoa repara que o timbre tá diferente, às vezes a forma de você impostar, né, a voz, a ideia mesmo de arranjo vocal vai muito dependendo do clima da música, Isso né? é pra ter uma identidade própria. E realmente acaba mantendo uma identidade própria no Vulcano, Sim. como banda, e me deixa um pouco fora da zona de conforto também, né? Eu Sim, acho que é um isso desafio, né? para um músico é interessante você não ficar repetitivo, porque você não troca o nome das bandas, mas você faz a mesma coisa, não Verdade. faz muito sentido, né? É verdade. E até pelo gênero musical do Vulcano, que abrange elementos do thrash metal, com alguma coisa de death metal old school, às vezes até esbarra naquele black metal bem de início e tal. Então, como é um emaranhado de influências, é interessante a gente realmente não ir em cima de ideias pré-concebidas com bandas que cada um pode estar desenvolvendo, né? Certo. Então, nessa parte artística, como eu te falei, fica tudo na mão do Zema mesmo. A gente tá mais pra ajudar. Para executar a ideia. E em relação a essa parte de gravação em si, quando vocês entram no estúdio para gravar, o Zema, como você citou, vem já com a ideia concebida, vocês trabalham em cima da ideia dele. E como se desenrola na hora da gravação em si? Então, a gente... Bom, desde que eu passei a gravar álbuns com o Vulcano, que começou com Drowning Blood em 2011,
Todos os álbuns, eles são escritos pelo Zema. Ele encaminha os arquivos de áudio para que cada um estude as músicas em casa. Entendi. A gente não fica dentro da sala de ensaio martelando. Agora ficou legal, vamos pro estúdio gravar. Não, o processo do Vulcano é totalmente diferente. É até mais otimizado, eu diria, porque de 2011 para cá já são 10 anos que se passaram e a fórmula é a mesma. O Zema compõe, desenvolve a parte instrumental com o resto da galera. O baterista às vezes faz um ensaio para acertar tipo alguma passagem antes de ir realmente gravar. Mas parte de cordas, o Zema ele já manda tudo. Como é que eu posso explicar? Vem tudo mastigado praticamente, entendeu? Quando a gente já recebe o áudio com a bateria, aí entra a parte da letra, que o Zema desenvolve todos os temas, me encaminha e eu cuido da criação de arranjo. Aí o arranjo, eu acabo fazendo os arranjos e a gente já tem uns anos que a gente produz por conta própria, em pré-produção mesmo, né, gravações, e encaminha, a gente fica trocando arquivos direto, até que o Zema vá dando o ok para cada música. Então é algo que a gente faz no nosso tempo livre, em casa, né? Não depende da agenda de 5 pessoas poder achar um dia na semana, num determinado horário, que todo mundo vai poder aparecer. Não, cada um faz em casa. Então isso já está funcionando bem há muito tempo, entendeu? Que a gente já lançou, sei lá, acho que uns 8 discos. O processo funciona, que é uma beleza. Tanto que a gente terminou de gravar um álbum novo agora em abril. Ele foi mixado agora em maio, já está com a gravadora na Dinamarca sendo masterizado. Mas o lançamento está previsto para janeiro de 2022. Né? Então, a gente desenvolveu. Durante o segundo semestre de 2020, o Zema produziu toda a parte instrumental. No início de 2021, começou o acerto dos arranjos. Em março, o Zema já estava com o Bruno, que é o baterista, lá em Curitiba, gravando no Estúdio Beco, com o Ivan Pelliciotti. Em abril, a gente já estava trabalhando as partes em casa, fazendo demo em casa, entendeu? Eu gravo tudo na minha casa, a parte de demo, e faço a mixagem, devolvo pro Zema, e quando o Zema dá o ok, pum, já passa para outra música. E finalzinho de abril, a gente, o Ivan veio até Santos, terminou de captar solos de guitarra, contrabaixo e todas as vozes, né? E aí voltou para Curitiba e lá ele fez a mixagem. Então a gente funciona de uma maneira um pouco diferente do que boa parte das bandas ainda fazem, que é ficar 5, 6 meses ensaiando o repertório de um disco, para depois entrar em estúdio, começar a fase de captação. A gente acaba otimizando um pouco esse lado. A gente deixa o ensaio mais pra... Depois do disco pronto. Quando o disco tá pronto, a gente definiu, do disco novo vamos trocar 3 músicas. Então, essas 3 a gente passa a ensaiar junto com as demais músicas que vão fazer parte do setlist de shows, né? E aí a gente acaba fazendo ensaios apenas de manutenção, como a gente fala, entendeu? Isso é uma concepção de uma ideia mais europeia, assim, né? O pessoal de banda de fora, eles têm essa ideia, né? De compor, gravar, depois que vai ensaiar. O pessoal no Brasil faz o sentido contrário. E aí você passa muito tal tempo produzindo em estúdio, ensaiando. Exato. Né? E muitas vezes o processo de gravação acaba tendo alguma coisa que emperra e a banda às vezes nem termina de gravar e... Tem banda que se desfaz antes de concluir uma gravação, entendeu? Acontece porque bastante. Passou muito tempo ensaiando e fazendo show. Ensaia, faz show, e aí, tipo, não deu pra concluir realmente o lançamento de um trabalho, entendeu? Então, o Zema, ele falou assim, a gente vai encarar a bateria de shows depois que gravar o disco. Então, grava o disco, escolhe o que vai tocar, faz os ensaios pra turnê, realiza a bateria de shows, compõe um álbum, passo a passo mesmo, entendeu? Entendi, toda uma programação já até porque nos últimos anos a gente já vem num ritmo de turnê que obriga a gente a ter esse planejamento. Certo. Porque a turnê ela é planejada com 1 ano de antecedência, então você não pode deixar para fazer tudo em cima da hora, entendeu? Tá, então vamos fazer mais uma pergunta aqui. Sobre turnês. Vocês têm uma agenda antes pandemia, obviamente, com uma agenda que era praticamente completa de shows no exterior. Fala um pouco pra gente desses shows fora do país. Normalmente, com o Vulcano, a gente tem sempre uma agência que é o booking,
né? Ele cuida da parte de fechar as datas pra gente. Então a gente não se envolve com a logística, né? A gente tem a agência que vai falar, vocês vão chegar na Europa, vai entrar em tal cidade, e a primeira data é em outro país, às vezes, e aí você percorre a Europa tocando toda noite. Muitas vezes não tem day off, que seria o dia livre, né? Uma folga. Então você viaja 31 dias, faz 29 shows. Você não toca no dia que você chega e não toca no dia que vai embora. Mas já teve turnê que a gente chegou e já foi pra cidade fazer o primeiro show, entendeu? É uma bateria de shows um pouco cansativa e até desgastante no sentido de... fisicamente falando, para um vocalista... Se eu fico rouco numa turnê, eu comprometo o meu desempenho. Diferente de qualquer outro músico da banda, Verdade. que uma noite de sono, já o cara tá inteiro no dia seguinte, né? Então, por sorte, a gente sempre tem trabalhado com agências que acabam realmente preenchendo todos os buracos possíveis, entendeu? Porque a parte mais difícil de uma agenda é você conseguir shows numa segunda, numa terça-feira. Porque, lógico, você sempre acaba... visualizando que no Brasil os shows funcionam apenas de final de semana, que meio de semana a galera não quer ir no show. Lá fora, tem muita cidade pequena que não tem ritmo de show de segunda ou terça-feira, entendeu? Mas, dependendo do produtor, ele consegue arrastar pessoas que moram nas cidades vizinhas e acaba fazendo um evento legal em plena segunda ou terça-feira. Com o detalhe que sempre os eventos começam cedo e acabam cedo. Inclusive, de final de semana, é muito raro ter shows que ultrapassem meia-noite. Às vezes, é 6 horas da tarde, um sábado, quando dá 11 horas da noite, todo mundo já tá indo embora pra sua casa, entendeu? E de final de semana é quando normalmente os bares bombam mesmo. A galera vai, fica muito afim de curtir, porque não tem o compromisso de trabalhar no dia seguinte. Né? Mas é fundamental ter uma boa agência de shows, entendeu? Que organize muito bem a logística, o translado entre as cidades, entendeu? Porque não adianta você falar, vou fechar... Todos os dias vou fechar um show. Aí quando você vê o trajeto ele é longo demais, pode ocorrer imprevistos, né? Nas viagens, você não consegue chegar na cidade e aí você acaba tendo prejuízo, porque você gastou combustível, você vai ter que pagar para dormir, porque se você não tocou, você não ganha cachê. Exato. Então é bem complexo, entendeu? Mas é a melhor coisa. Uma banda que quer cair na estrada, principalmente no exterior, tem que se preocupar com uma boa agência de shows. Certo. Pra gente encerrar esse primeiro bloco, vou fazer uma pergunta dupla. Primeiro, eu queria que você falasse uma coisa que seja inusitada num evento, num show desses de turnê no exterior. E eu queria que você fizesse não um comparativo, mas o que você vê de diferente de um show no exterior para um show aqui no Brasil, ou uma turnê brasileira para uma turnê no exterior? Bom, situação inusitada... Teve alguns momentos pra mim, como músico underground, que até antes de poder viajar e conhecer uns lugares e tal, teve uma situação que no primeiro show que eu fiz fora do país, e mais precisamente na Europa, né? Na primeira turnê em 2010, quando a gente fez o primeiro show em Londres, nós participamos de um evento chamado Live Evil Fest. Com muitas bandas undergrounds de diversos países, era um evento muito legal mesmo, tava bombando o lugar. E uma das bandas que tocariam nesse evento, junto com o Vulcano, era o Angel Witch, uma banda tradicional de heavy metal. Conhecida. Né? O pessoal que gosta de heavy anos 80 com certeza vai lembrar deles. Da banda. E aí eu e o baixista, o Dias, a gente ficava perambulando pelo bar, trocando ideia com a galera, colava no stand de merchan e tal. E quando chegou a hora do Angel Witch tocar, a gente a princípio ficou de frente, curtindo, e aí a gente resolveu ir pelos bastidores pra cair no palco, né? Quando a gente colou atrás do Marshall, né, e botamos a cabeça pra ver os músicos de perto, quem que era o guitarra base do Angel Witch? O Bill Steer, guitarrista do Carcass. Olha. Pra mim isso foi super inusitado, porque eu nem fazia ideia que o Bill Steer estaria tocando com o Angel Witch, sendo guitarrista base, cara. E eu, fã de Carcass, não preciso nem dizer que eu fiquei assim, falei, nossa, mano. Pela primeira vez, indo tocar no país dos caras, né? Já achava classe A poder ver o Angel Witch. Quando eu vi o Bill Steer, falei, nossa, mano, demais. Ali a noite valeu.
Aí a gente tá saindo do evento, aquele frio desgraçado em Londres. Estamos guardando as coisas na van. Aí tem uma galera assim, uns 3 caras mais ou menos, encostados num poste, pá, trocando ideia, pá, um cara meio alto, cabeludão. Aí o tour manager da gente chega e fala assim, ó, tem um cara que quer conhecer vocês aí, principalmente o Zema. Aí, Zema, tem um cara aí que quer conhecer vocês, o cara é de banda também, pá. Aí o Zema, tá limpo. Vamos lá, vamos bater papo com o cara, pá, de boa. Quando chega no cara, quem que é o cara? Lee Darian, do Cathedral, ex-Napalm Death. Olha só. Aí o Zema começou a bater papo com o cara, pá, desenrolando. Aí o Zema falou assim, pô, vamos bater uma foto comigo. Daí o cara falou, não, eu quero bater foto com você. Eu que sou fã, né? Aí, velho, tem várias histórias nessa pegada, tá ligado? De coisas que a gente vê que o underground é uma coisa só, não tem essa de estrelismo, entendeu? Sim. E tá todo mundo igual. Às vezes você tem aquela ideia de que, o cara das bandas que você mais curte, você nunca vai trombar o cara. Uhum. Às vezes você esbarra o cara numa situação dessa. Trocando ideia de boa. Isso é bem legal mesmo. Então, pessoal, esse é o Metal Live. Estamos aqui com Luiz Carlos Lousada. A gente vai para um breve intervalinho, um oferecimento de beer, Tioga, cervejas artesanais. E a gente já volta, ele vai concluir a segunda parte da pergunta. E aí, você sabe o que é sublimação? Eu vou te explicar. A sublimação é uma estampa digital. Então, eu pinto a aquarela no meu ateliê, digitalizo ela, coloco no computador, trabalho no Photoshop, imprimo numa impressora com tinta sublimática e levo para a prensa. Na prensa térmica, a 200 graus, a tinta ela vai aderir à fibra do tecido. Então não cria uma película e você pode passar com ferro por cima. Ela é durável e resistente à lavagem. Então essa é a técnica da sublimação. Sejam bem-vindos a Bambu Design. Salve Headbangers, estamos de volta. Este é o programa Metal Live na HC. Surpreenda-se. Um oferecimento de Beer Tioga. Essa é a breja Cunhambebe. Vamos dar prosseguimento aqui então com o nosso convidado, que já está degustando uma aqui. Cheers. E só para continuar aquele, onde a gente, para concluir, né, a parte de a diferença de turnês, eventos, shows no Brasil para o exterior. Tá. Muito boa a cerveja. Da hora mesmo. Boa. Cara, uma diferença assim que eu reparo, principalmente com relação aos locais que a gente toca em turnês no exterior, principalmente na Europa, né? Sim. A estrutura, que muitas vezes no Brasil, os bares onde acontecem eventos undergrounds, eles são meio que adaptados. Eles não foram pensados para receber o tipo de banda que faz som extremo. Não vou dizer que na Europa todos os bares são chiques, né? Não é essa a pegada. É profissionalismo, entendeu? Sim. É muito comum os bares possuírem seu próprio técnico de som que manja do equipamento que ele tem disponível na casa, que ele entende como tirar um som pesado no PA, entendeu? Uhum. E no Brasil tem produções que o técnico de som ele é sincero e ele tenta tirar o melhor possível, mas chega e fala, minha praia não é muito som pesado, eu faço mais evento de forró, de funk, de sertanejo, pagode, enfim. Essa é a nossa realidade, né? Infelizmente. Já na Europa, é muito normal você chegar num bar onde você vai tocar,
O som ambiente, antes de abrir a casa, já tá rolando rock. Rock em geral. Não tô dizendo que é metal extremo, Sim. não. Já tá rolando um som que, em termos de timbragem, se o cara já botou aquilo pra esquentar o ouvido, na hora que ele for fazer o som ao vivo mesmo, ele manja. Certo. Então, existe essa coisa de ter um profissional pra obter o melhor som pra casa. Ele já conhece tudo, então, muitas vezes me perguntam, pô, vocês não levam um técnico de som? A gente acaba não levando, entendeu? Um técnico Não de sente som. a necessidade. Justamente porque a gente consegue trabalhar com bons profissionais na Europa, mesmo sem que os caras conheçam o som do Vulcano. Sim. Né? Na passagem de som, o cara já percebe qual que é a pegada da banda e basta ver qualquer vídeo no YouTube de shows que a gente tenha feito lá fora. Normalmente o som ele vem bem pesado, não é nada diferente do que a gente imaginava. Então, a gente fica tranquilo mesmo. Esse é um grande... um ponto assim que eu considero como um grande diferencial. Mas também tem a questão de que é muito raro no exterior você tomar chapéu. E no Brasil, se você não ficar esperto, você acaba tocando e na hora que você vai pegar o resto da grana, cadê? Sumiu. Não tem, vê aquele chororô que, pô, não deu o público que eu esperava. Então, nesse ponto, o brasileiro ainda às vezes Tem apela. que evoluir, né? Ele chega, dá aquele tapinha no ombro e espera que você compreenda tudo. Só que muitas vezes você saiu de casa, pegou um avião, cruzou 4 estados, chega na terra do cara, você não dormiu direito, você não comeu direito, você já tem que encarar a bateria de fazer passagem de som. Sim. Muitas vezes não dá tempo de ir pro hotel descansar, você tem que ficar até a hora que você vai tocar, e às vezes você toca na madrugada, tipo 3h30 da manhã, você vai subir no palco para começar a tocar, para depois no dia seguinte, 6h30 pegar o voo de volta para casa. Então é doído. E aqui ainda tem esse risco de muitas vezes você não receber antes de tocar e depois que tocou, cadê o dinheiro? Não tem garantia. Aí você fala assim, nenhuma. pô, então depois eu deposito. Não, tudo bem, depois deposita. E aí o cara some. E lá fora, terminou o show, o cara já te chega, ó, deu isso daqui, mas o combinado foi X, então, ó, Tá na mão. tem ocasiões que o negócio até vem a mais, porque o dono da casa, quando gosta muito de uma banda, ele falou, pô, essa banda aí me surpreendeu. Então, ó, tô colocando mais, sei lá, X euros aí além do combinado, e vocês, a hora que quiserem voltar, a porta tá aberta. Então, isso é bem diferente do que A valorização do artista, né? Muito. E outra coisa, né? Não depende de ter 300, 400 pessoas para poder pagar o combinado. Lá fora, às vezes, deu 50, 70 pessoas, vai pagar o combinado. Que o combinado é o combinado. Ele se planejou antes. É o profissionalismo, né? E existe essa questão. Ele estava pronto para isso. Exato. O cara, ele não vai... tipo, você não tem como chegar e ficar pedindo coisas que não estavam dentro do combinado anteriormente. Os caras são muito sérios assim. com essa situação. Se você chegou e falou, esqueci de pedir, mas eu preciso de tal coisa. Um abraço, você não pediu antes. Já era. Tem que ser muito profissional também nesse sentido. Nós, como músicos, tem que jogar... recíproco. Exatamente. Bem por aí mesmo. Certo. E então, vamos encerrar o assunto Vulcano, vamos entrar no assunto de outros projetos teu. Por exemplo, o Hierarchical Punishment tá lançando um disco novo agora, né? Sim, o Hierarchical terminou de lançar o 3º álbum oficial da carreira. 27 anos de banda. Lançamos o álbum Psychotic Disorders. Foi um álbum que deu muito trabalho. Foram 4 anos de produção. Caramba, bastante tempo. Muito tempo. A gente teve mudanças de formação na banda que acabaram dando uma emperrada para que a gente finalizasse a captação de áudio. Mas durante o período de pandemia deu uma deslanchada, porque a gente já tinha terminado toda a captação e aí passou 2020 mixando o disco com calma, porque não existia a pressa de ter que cair na estrada pra fazer show, porque não tem show mesmo. Então a gente conseguiu finalizar o álbum. Foi uma parceria entre 10 selos envolvidos com a distribuição, né, do CD. Certo. Ele tá disponível na internet, quem quiser ouvir, é só entrar no Bandcamp oficial do Hierarchical Punishment, que tá na íntegra o álbum para curtir. E quem quer a cópia física também, são 10 selos
que vão estar espalhando em todas as regiões. Tem gravadora aqui da parte sul do país, no Nordeste, a gente mandou para Minas Gerais, tá disponível na capital, aqui na Baixada Santista. Então, esse trabalho de distribuição a gente achou bem legal, amarrar com várias empresas que vão cuidar disso daí pra gente. Interessante. Né? Então, o Hierarchical finalmente disponibilizou esse trabalho, mas já estamos pensando no quarto álbum. O Grell, que é o guitarrista e fundador da banda, ele já tem o material todo escrito. Então, nesse resto de ano, como no Brasil, com certeza não vai voltar a ter shows. Né? Porque se a gente não tem nem insumo para fazer vacina, então esquece. Em 2021 é trabalhar na internet mesmo. Isso. Então a gente vai cair já na parte de produção do próximo álbum do Hierarchical. Das minhas outras bandas, o Chemical Disaster, antes da pandemia nós estávamos finalizando o quinto álbum, porque nós lançamos em 2019 um split CD com uma banda da Suécia chamada In Pain. E 2020 era o ano que a gente ia realmente usar para produzir o disco novo. Então a gente não ia focar em shows, né? Então a gente chegou a gravar em pré-produção 8 músicas novas, né? E paramos essa fase de pré-produção, né, por conta da pandemia ter ficado um pouco mais intensa. Os estúdios fecharam durante um tempo. O nosso baterista, que é o Paulo Maris, ele pegou Covid, ele ficou internado. Demorou um tempo para ele se recuperar, felizmente já tá tudo bem. Só que, por outro lado, o tempo voa, né, cara? Então, em meio a isso tudo, eu aproveitei e finalizei com o Vulcano, o novo álbum de estúdio. Certo. Então, uma coisa dá brecha pra outra, né? Sim. E só que a gente já andou conversando entre a galera do Chemical Disaster para retomar esse processo de composição, porque mais umas 4 músicas a gente já fecha a tampa e já entra na fase de captação do áudio mesmo, né? A gente já fechou com o Ivan Pellitiotti para também trabalhar com o Chemical Disaster novamente. E só que não tem como definir uma data. A gente tem o material pronto, mas essa parte de gravação, mixagem, pode se estender por um ano, às vezes, entendeu? Sim. Principalmente porque é uma produção independente, né? A gente que arca com os custos, então não é tão fácil tão assim, né? Não tem uma gravadora por trás que vai chegar e vai soltar no mercado. Sim. Então, em paralelo a tudo isso, né? Ano passado eu montei um projeto com alguns amigos chamado Putrid Hope, um projeto com o Pedro Bueno, que é um guitarrista que era residente do Guarujá e que mora há uns 5 anos mais ou menos na Austrália. Certo. Ele é guitarrista do Puncture Wounds, uma banda de brutal death metal lá em Queensland. E ele, junto com outro guitarrista do Puncture Wounds e o baterista do Orphan Berna, que é o Jamie Simpson, os 3 montaram a parte instrumental e produziram 10 músicas e me mandaram as músicas e eu gravei aqui em casa os vocais. E já soltamos 3 singles do Putrid Hope. E, inclusive o Pedro já, através de contatos do Trev, que é o baixista, ele já está tentando fechar um contrato com a CDN, que é uma gravadora bem famosa de death metal lá do Canadá. E tem alguns detalhes que ele precisa finalizar com o pessoal da CDN. E em meio a tudo isso, ele está terminando a mixagem final do álbum. A gente chamou o Ricardo Lima, que toca comigo no Chemical Disaster, para poder dividir os solos com o Pedro, né? Então ficou 5 integrantes, 2 no Brasil, 3 morando lá em Queensland. Sim. E acredito que para o segundo semestre a gente ou solte mais um single de trabalho, enquanto não define data de lançamento do álbum, ou realmente espera o álbum ficar pronto, porque já tem capa definida, entendeu? Já é realmente só finalizar a parte de mixagem e a parte burocrática com a gravadora, né? Certo. Em paralelo a isso, eu também estou produzindo um trabalho com o Front Attack Line, que é uma banda que eu fui batera há uns 10 anos atrás. E o Alan Farias, que é guitarrista, ele reside em Limeira já há uns anos. Ele toca inclusive no Circle of Infinity, que é uma banda de thrash. E como o Circle of Infinity deu uma brecada por causa da pandemia no ano passado, o Alan tinha vários riffs, e aí a gente conversando, ele falou, pô, vamos reativar a banda, entendeu? Você é em Santos, eu aqui. Pá. Eu falei, legal. Antes dele mudar pro interior, há uns 7 anos atrás, eu gravei 4 músicas na batera e deixei com ele, né? Então essas 4 primeiras músicas foram as que a gente finalizou. E o diferencial mesmo é que eu era só o baterista e agora eu sou o vocalista.
E as outras músicas do álbum, ele chamou um amigo lá do interior pra fazer a batera, e eu só me preocupei então em desempenhar a parte de voz nesse outro material que foi escrito, né, entre esse período de pandemia, que a gente vai juntar com essas 4 músicas que eu gravei batera e vai soltar o primeiro álbum oficial do Front Attack Line. A gente, em 2011, nós lançamos o último trabalho de estúdio, que foi o Conflicts of War. E aí a banda, em 2014, ele foi morar no interior. E ele tentou remontar a banda lá com outra galera, mas como ele estava dividido com a banda principal dele, que era o Circle of Infinity, então ficou de lado. Entendi. E a pandemia chegou para poder colocar esse projeto em prática outra vez, né? Certo. Eu tenho o Killmister, que é a banda que eu também faço vocal junto com o Gerson Fajardo, que é guitarrista do Vulcano. O Killmister, nós fizemos o último show em março de 2020, que foi quando estourou a pandemia. E de lá pra cá a gente deu uma segurada na onda, principalmente para focar energia no Vulcano. Certo. Né? A gente já tinha ideia que o Vulcano teria um novo álbum de estúdio. E o Gerson falou pra mim, cara, por enquanto então vamos dar um time. Mas ele me ligou sexta-feira e falou assim, meu, quem sabe aí, né, eu possa colocar mais algumas ideias em prática e tal. Então, vamos aguardar. Pode ser que role alguma coisa nova, porque a gente já tem 2 CDs lançados no mercado, né? O primeiro foi um single, que a gente compôs com vários bônus, a gente reinterpretando clássicos do Motorhead. E o segundo CD foi um EP, na verdade, que a gente também acabou utilizando várias músicas que sobraram da outra sessão, que a gente fez uma live em estúdio, né? Certo. E então passamos um repertório chapado de cover do Motorhead da época clássica dos anos 70 e 80. E pode ser que vire alguma coisa pro Killmister. O que seria interessante, porque é uma banda que eu acho bem diferente pra cantar, né? Uhum. Porque ela não é tão veloz quanto as bandas que normalmente eu faço vocal. Então o lado da interpretação acaba sendo mais interessante também desenvolver, né, com o Killmister. Essas são as principais bandas assim que eu tenho atividades e que estão em andamento. Certo. Né? Mas eu ainda tô tentando, né, chamar a galera do Devil's Child, que é a banda que eu toco batera como tributo ao Judas Priest, pra gente aproveitar esse esquema das bandas hoje em dia conseguirem ir até um estúdio e fazer uma apresentação ao vivo no estúdio. E a gente poder liberar algo que a gente faz porque gosta. A gente não tem pretensão nenhuma de tocar pra ganhar grana, entendeu? A gente é muito fã de heavy metal, de Judas Priest, então a gente tem esse tributo mais pra se divertir. Faz né? por amor mesmo. E aí o Hierarchical Punishment fez esse ano uma live bem legal. A gente fez 18 músicas tocando, né, ao vivo no estúdio, tá disponível no YouTube. E a intenção seria, de repente, fazer a mesma coisa com Devil's Child. Entendido. Desses projetos que você falou, até participaram do show de pré-lançamento do EP da Neófitos. Exatamente. Online, foram muito bem aceitas, muito bem comentadas. Legal. Lá. Parabéns pelo trabalho. Foi um evento muito bacana, com várias bandas. Pô, deu pra curtir. Nossa, mó sonzeira. Foi muito bem montado, assim, a sequência das bandas. A gente planejou bem. Foi bem Eu lembro que a gente conversou bastante sobre isso aí. Sim. Tomara que tenha outras edições. Com certeza vai ter aqui do Metal Live, aguardem, ó, notícia aqui em primeira mão, o Metal Live vai ter em breve um festival online. Já aproveito para fazer o convite pro Lousada participar com as bandas dele, mas aguardem que teremos um festival online do Metal Live. Massa. Pessoal, esse foi o nosso convidado do programa inaugural, é uma honra ter no programa inaugural o nosso Luiz Carlos Lousada, entre inúmeros projetos, como ele citou aqui, vocalista do Vulcano. Então eu queria agradecer em nome da toda a equipe da ATC. Foi uma honra e você poderia deixar suas palavras para encerramento aí, por favor. Bom, legal que vocês vieram até Santos para levar esse papo. Do lado. Valeu pela breja. Longa vida ao programa. E é isso aí. Metal Never Dies. Pessoal, quero agradecer a todo mundo que está acompanhando o Metal Live. Acompanhem, aproveitem a oportunidade de conhecer o nosso trabalho e a gente aguarda vocês semana que vem. Stay happy.